Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Rafus Press. Hoje vamos ter uma biblioteca submersa. Bom, antes de mais nada, eu vou já pontuar que essa vai ser uma semana curta, né? Temos aí a sexta-feira, a Semana Santa já, né? Foi domingo de Pentecostes e tal. Agora teremos aí uma semana bem breve, sexta-feira, Sexta-feira Santa. Mas teremos dois anúncios muito importantes nessa semana. Um não é tão segredo assim, mas é parcialmente segredo. E o outro eu vou falar hoje, falando um pouco deste trabalho aqui sensacional. Eu parei tudo para ler a tradução a primeira e única até o momento tradução de um autor francês importantíssimo, que é Jean Ricardou, aqui pela Contravento Editorial de Nathan Schaeffer. Então, o primeiro anúncio é a nossa nova campanha no Catarse, novamente em parceria, uma parceria Rafus Press, Contravento Editorial, que é a campanha de Senhor Morfeu, envenenador, né? É uma campanha do último dos nossos três iniciais malditos e visionários, que propomos lá no destino. O Chouriço voltou, né? Está usando um microfone mais isolado, agora estou usando mais aberto do computador, então a gente conta com as reclamações do meu gatinho. Mas é do Leconte, né? É a última obra do grupo de malditos e visionários, né, dessa primeira leva. Né? Temos mais projetos, né, juntos com a Contravento. O Nathan é um pequeno prodígio, né, digamos assim, da, enfim, da cultura editorial independente no estado dele, no Brasil, né, que é o Paraná, no Brasil. Então, e a Contravento é uma usina de ideias novas, né? Então, vamos ter nossa campanha. Vou falar mais do livro, mas hoje vou falar desse lançamento da Contravento, anunciado na semana passada, né? Eu vi, já peguei, que é Descrição de um Striptease de Jean Ricardou, tradução do Nathan Schaeffer. Quem conhece, quem já leu Mugler em Um Mundo Sonoro, né? Que são os nossos visionários malditos iniciais, os dois primeiros, sabe da qualidade de tradução do Nathan, né? Ele fez a tradução desses dois materiais. Temos alguns projetos ultra secretos, né, envolvendo traduções também do alemão, que ele também traduz. É um tradutor bastante completo e bastante competente. Ele pegou uma pedrada, né? A tradução do Jean Ricardou é muito difícil. Mas quem é Jean Ricardou? A maioria das pessoas deve estar se perguntando, porque é um autor pouco falado até na França. Recentemente as obras dele foram relançadas. Ele escreveu uma quantidade considerável de ensaios. Ele era uma figurinha mais ou menos carimbada da revista Tel Quel, né, que era Tel Quel, né, que era aquela revista do Philippe Soler. Muito importante, não é? Barthes participou, enfim, nos anos 60 na França, a cultura literária francesa. Mas aos poucos ele foi desaparecendo, né? E ele foi um dos grandes autores daquilo que eu comentei no vídeo passado, quando eu mencionei a respeito da imagem e do design e texto, né? Eu falei da tensão desses dois aspectos. Então esse vídeo é um pouco uma continuação também daquele. E eu mencionei como o Ballard, que propôs o New Novel, até um nome parecido, se aproximava da ideia francesa, só que de uma forma muito própria, né? Do Nouveau Roman. Nouveau Roman foi um movimento surgido na França literário a partir dos anos 50, anos 60 e aí em diante, não é? Até a morte dos autores, digamos assim. E teve alguns autores importantes, alguns autores que se aproximaram e depois se afastaram digamos, da proposta inicial. Michel Butor, Nathalie Serrat. Mas tivemos alguns autores bastante fiéis à proposta e que meio que se tornaram modelares, né, do Nouveau Roman. Um deles é o Alain Robbe-Grillet. Falei bastante já desse autor, né? Ele tem bastante livro lançado no Brasil. Esse aqui é o roteiro do ano passado em Marienbach, praticamente um romance.
Este aqui é Projeto para uma Revolução em Nova York, que é sensacional, um livro incrível. Olha quantas marcações ele tem, porque foi um livro importantíssimo no meu pós-doutorado, estudando, aliás, o Ballard. E tem um filme dele. Essa aqui é a edição americana da Criterion, dá para ver, é alto relevo, né? O ano passado em Mariambá. É do Alain Resnais. É provavelmente um dos 5 filmes prediletos, filmes da minha vida. Eu vou mencionar alguns nos próximos vídeos, vocês vão descobrir pelo menos uns 3 dos 5 filmes que eu mais aprecio na minha vida, e esse é um deles. Ele é hipnótico, é única a sensação desse filme, quando você assiste aqui, que é o castelo lá de Mariambá, mas foi filmado lá, né? Foi filmado em outro lugar. É uma hipnose, quase, que você sente assistindo isso, o jogo lá dos palitos que eles fazem. Não existe mais essa edição Criterion, isso aqui você acha por uns $500 na eBay. Eu acho que deve sair um Blu-ray agora de alguma nova empresa, talvez da Estúdio Canal, uma subsidiária americana da Estúdio Canal, porque esse aqui é da Janus Filmes, que é a distribuidora da Criterion. Eles devem ter perdido os direitos deste filme aqui. Eles já perderam antes, por exemplo, do Terceiro Homem, do Carol Reed, eles perderam. Agora o Blu-ray do Terceiro Homem com o restauro da Criterion, que tem agora o restauro da Paris Studio Canal, custa $500 e tal. Mas enfim, o Nouveau Roman, o que caracteriza ele, né? Ele é uma maneira de compreensão muito visualizada, digamos, muito visualizável de literatura, né? Existe um elemento em literatura que ele é muito, digamos assim, eu não digo negligenciado, mas o autor mesmo ele tem muita dificuldade, o autor jovem principalmente, eu vejo muito isso em fóruns de autores jovens, ele tem muita dificuldade com a descrição, como fazer certas descrições, como descrever certos objetos ou pessoas. E a proposta do Nouveau Roman é fazer isso de uma forma alucinatória, mas não exatamente surrealista ou absurdista, né? Não é essa pegada. O Nouveau Roman ele tem digamos assim, uma composição estruturada tão complexa que resulta que para o leitor, muitas vezes, a ação que está sendo descrita ela pode ser entendida de várias formas, e ela é para ser entendida de várias formas, se desdobra, ela vai se desdobrando. Uma ação que parece indicar uma coisa, ela também pode ser outra coisa, uma terceira coisa, não é? A descrição, nesse caso do Nouveau Roman, serve para mais ou menos destravar camadas e mais camadas da ação narrativa que se relacionam tanto com a percepção imediata do leitor, quanto com o inconsciente do leitor, se aproximando às vezes do surrealismo. O que antecipa o Nouveau Roman? Com certeza o surrealismo, uma das grandes, digamos, propostas estéticas que antecipa tudo que o Nouveau Roman vai desenvolver posteriormente. Mas antes do surrealismo, das narrativas surrealistas em geral, que tem muitos acontecimentos, muitas vezes no Nouveau Roman ele parece uma câmera. Ele lembra muito uma espécie de movimento intuitivo e cinematográfico da trama. Se a gente for pensar, seguindo inclusive o que o Pasolini dizia, por exemplo, no empirismo herético, né? Se a gente for pensar no movimento mais comum da câmera, no processo mais comum de composição fílmica, nós chegamos no plano sequência. O plano sequência ele é intuitivo ao extremo, né? Os cortes, ou uma multiplicidade de cortes, de um ponto de vista de percepção, ele é contra-intuitivo, né? Porque você necessita imaginar uma câmera parada aqui, a cara de um sujeito, a câmera parada aqui, a cara de outro sujeito, ou a ação de outro sujeito e tudo mais. E o espectador precisa imaginar o encadeamento desses processos. Nem sempre é fácil. Não é tanto que um filme com numerosos cortes resulta enjoativo, resulta incompreensível, né? Enquanto que o plano sequência não. Né? O primeiro filme de cinematógrafo, um dos primeiros, né? Não sei exatamente o primeiro, mas está registrado como primeiro, que é a chegada do trem La Ciotat, do
dos irmãos Lumière, ele é exatamente um plano de sequência. A câmera parada, mas num ângulo tão perfeito, aquilo já é uma aula, né? Uma pequena aula de cinema primitivo, que consegue fazer com que o espectador se impressione, principalmente da época, né? Mas mesmo hoje, e capturar toda a realidade, tudo que está acontecendo, as múltiplas, né, camadas que estão acontecendo ali, naquela chegada de trem. E é exatamente algo transposto para a narrativa que o Nouveau Roman propõe, né? Tanto que no início deste filme aqui, o ano passado em Marienbad, que é um dos clássicos da Nouvelle Vague, que é uma espécie de movimento paralelo, né, do Godard, do Resnais, do Truffaut, e era um movimento paralelo ao Nouveau Roman, né? Tem a câmera numa espécie de plano de sequência de um teto, né, extremamente... A fotografia é lindíssima, né? Dá para ver aqui até pela arte interna, né? Que é uma fotografia, é praticamente uma fotografia do filme. É lindíssimo isso aqui. É feita por um dos maiores fotógrafos da história do cinema, que é o Sacha Vierny, né? E é simplesmente a câmera rodando e a voz do personagem, que é o X, que eu esqueci o nome do ator que faz, acho que é o Giorgio Albertazzi. Os personagens são letras, é X, A e Y, uma coisa assim. A é a Delphine Seyrig, né? Aquela musa da Nouvelle Vague. E é a voz então, do Giorgio Albertazzi, do ator, narrando o que exatamente a gente está assistindo. Então, é como se o discurso cinematográfico e o discurso literário, eles se conjugassem. Isso é brilhante, assim, duplica o que você está vendo, então dá esse efeito hipnótico. E a narrativa, ela tenta, digamos assim, efeitos diegéticos, né, efeitos estruturais também, que vão muito nessa direção. Então, é uma narrativa fortemente, digamos assim, inspirada pelas pesquisas do estruturalismo. Depois eu posso fazer um vídeo só sobre estruturalismo. A gente pode definir que é uma tendência da ciência contemporânea, especialmente das ciências humanas contemporâneas, bastante calcado numa concepção, digamos assim, de uma síntese que não é explícita, não é perceptível nos níveis mais superficiais, tanto do significado quanto da forma, não é? Então existe uma espécie de estrutura, né? De andamento, na verdade, da forma e da superfície, da forma e do sentido, que vai fazendo com que nós percebamos o mundo, não é? O estruturalismo, então, ele é muito sofisticado, ele vai para caminhos únicos, assim, né? Ele começa na linguística, que virou mais ou menos a grande ciência do século XX, pelo menos das primeiras décadas, né? Que foi a biologia, em boa parte do século XIX, mas no século XX foi quase toda o século XX foi a linguística, não é? Ela inspirou a antropologia estrutural do Lévi-Strauss, inspirou certas práticas de etnografia a partir dos anos 50, inspirou tudo, né? E inspirou também o Nouveau Roman, né? Esse processo, então, alucinatório de percepção de uma realidade que vai se desdobrando em camadas, e a nossa percepção vai tentando dar conta delas, né? E como é que é, então, o título já diz tudo, descrição de um striptease. Bom, esse é um trecho, né, um fragmento, isso é mencionado aqui. Ele, inicialmente, esse texto foi publicado em uma revista, acho que na Tel Quel, na verdade, né, em 61, exatamente, mas faz parte de um romance inédito, evidentemente, no português, é um trecho, não sei nem se você poderia dizer capítulo, né, chamado Observatório de Cannes. Observateur de Cannes, uma coisa assim, né? E como é que é isso, né? Eu preciso, antes de falar um pouco mais deste trecho, desta obra aqui traduzida pelo
pelo Nathan Schaeffer, eu preciso me falar do meu encontro com o Nouveau Roman e com o Jean Ricardou. Foi durante o estudo do Ballard. Eu sabia, o próprio Ballard, como eu falei, ele usava esses termos do Nouveau Roman, ele buscava ideias de estrutura, só que ele buscava sínteses gráficas. É um processo descritivo também, que ele vai transformar quase que em equações ou axiomas dentro da Atrocity Exhibition. Ele tem muito disso. E ao mesmo tempo meio surrealistas, que lembram aquelas descrições da beleza para o Lautréamont, né? O encontro fortuito de um tubarão, né? Não, de uma sombrinha com uma máquina de costura, esse tipo de coisa, né? Então eu fui atrás do Nouveau Roman, encontrei estes livros do Roland Robbe-Grillet. O ano passado em Mariambá já tinha visto, muitos anos atrás, mas eu daí fiz questão de comprar essa edição, né? E aí eu encontrei o Ricardou. Encontrei ele no seu, provavelmente sua obra-prima, que se chama La Prise de Constantinople. É um romance sensacional, porque muita coisa acontece e aparentemente nada acontece ao mesmo tempo, dentro dessa percepção descritiva que ele oferece, que é muito sofisticada, muito complexa. Então ele está descrevendo uma coisa que parece ser alguma outra coisa, e o leitor aquilo vai hipnotizando o leitor, ele vai te puxando para dentro daquela narrativa, e às vezes é difícil você conseguir digamos assim, situar o que exatamente você está lendo, né? Aquilo é uma descrição de uma ação X, de uma guerra, de bonecos infantis, não é? Quando eu leio o Ricardou, isso aconteceu aqui também, eu me lembro muito de um texto. Esse texto ele era classified, né, pelo governo americano, ele era secreto, ele foi declassified 10 anos atrás, mais ou menos, um pouco mais, 15 anos até 2010, quando eu estava justamente fazendo essas pesquisas do pós-doutorado, que é um texto escrito por um linguista, um semioticista americano chamado Sebeok, muito amigo do Humberto Eco, eles têm livros juntos sobre Sherlock Holmes, né? Thomas Sebeok. Ele é professor de uma universidade americana e ele foi contratado pelo Departamento de Estado, pelo governo americano, parte de guerra, porque eles queriam desenvolver um aviso para lugares que iriam conter lixo atômico, que ainda é um problema, a gente não sabe como resolver, enquanto não tivermos aí reatores de fusão nuclear, não tem como resolver isso. Que vão ficar radioativos 30 mil anos, 20 mil anos, por volta disso. Muito mais tempo do que se espera que a nossa civilização sobreviva. O nosso planeta vai sobreviver. Nossa civilização não, né? Então, uma nova civilização vai ter seríssimos problemas abrindo essas, digamos, cavernas arqueológicas do futuro, né? E ele estudou isso, e é interessante que ele usa umas imagens no estudo, porque ele vai desenvolver uma teoria única, eu não vou entrar nisso agora, que é genial, mas não interessa nesse momento. Mas ele utiliza, por exemplo, uma análise de uma imagem, e essa imagem é uma imagem, eu acho que inclusive histórica, um registro, né, de um grupo humano mais ancestral, e não dá para saber, sem a legenda, sem a explicação do etnógrafo e tal, se aquilo é uma luta, se aquilo é uma conversa, se aquilo é um cotidiano, uma descrição cotidiana, e é exatamente esse efeito que tem aqui no Ricardou. No caso, descrição de striptease, você tem 3, não digo possibilidades, mas o próprio Nathan, ele vai falar em 3 arestas, né, como um triângulo. É exatamente essa a ideia. Que seria o bar, strip club, talvez, né? Um trem, um vagão de trem de viagem e a praia, o litoral, a praia, enfim. E o leitor, ele fica meio que vagando nesses universos que aparentemente não se comunicam,
não é, inicialmente eles não se comunicariam, né? Como que o bar se comunica com... A não ser o vagão restaurante, mas não, é um vagão de viagem comum, né? Praia, então não tem nada a ver com... não é? Mas se comunicam por conta da, digamos assim, objetificação e por conta da percepção desse universo, não é? Quer dizer, a percepção no caso do feminino, da mulher. E isso é genial. A maneira como isso é articulado é tão brilhante que até só lendo mesmo para perceber como que ele vai transitando desses universos só através da descrição. E a descrição ela nunca perde o sentido. Ela às vezes se aproxima como se fosse um microscópio. Microscópio não, né? Mas uma lente de aumento, né? Uma lente fotográfica, com certeza. Mas nunca perde, nunca se torna absurdo, né? Existe uma coerência estrutural que faz com que a trama se desenvolva, né? E ao colocar o leitor no meio dessas possibilidades, ela interage, né? O leitor ele é parte da trama, digamos assim. Isso é uma coisa bastante interessante e perturbadora às vezes no Vorruman. Isso levando em consideração que o Rob Grier, por exemplo, ele era um cara meio... tinha umas tendências masoquistas, né, sádicas, assim. Então ele fazia com que essa, digamos assim, interatividade, né, do leitor do novo dos livros dele fosse bem intensa, né. No caso do Ricardo é mais um efeito realmente narrativo, mas é genial, e é como, mais ou menos, o Nathan escreve um pós-fácil que é até um pouco maior que o texto, né? O texto tem 20 páginas, o pós-fácil tem bem umas 40, não é? 30, né? Umas 30 páginas. Mas é necessário, né? Não é uma explicação do beabá, sabe? Ou de coisas históricas desinteressantes. O Nathan justamente tenta situar essa literatura extremamente subversiva, extremamente revolucionária, inovadora, num contexto que isso se perdeu um pouco, não é? Porque isso é acusado ou de formalismo, ou de alienação, ou de, muitas vezes, de objetificação, né, da mulher. Existe um processo, às vezes, de cancelamento, existe um processo, às vezes, de apagamento, né? Mas isso é absurdo. No fundo, isso daqui é uma literatura extremamente, como eu disse, hipnótica. Ela puxa o leitor para dentro, mesmo tendo elementos aparentemente tão sumários de trama, né? Então eu recomendo fortemente, né, entrar em contato. O livro só é adquirido, provavelmente em Curitiba não deve ser difícil, mas no resto do Brasil precisa entrar em contato com o Nathan através do Instagram da editora Contravento, né? É só procurar Contravento Editorial, prestar atenção na nossa nova campanha. Ela já está disponível como pré-campanha, ela já está praticamente pronta. Então, na segunda ou terça a gente já entra, né, em estado de campanha mesmo, para aquisição tanto do Senhor Morfeu, o último, né, dos heréticos e visionários, quanto, para quem não conseguiu pegar, o Mugler em um mundo sonoro e mais algumas preciosidades de um vanguardismo mais subversivo, mais herético, né? Como é o caso também do próprio Ricardo. Então, recomendo fortemente. É um material que não custa muito caro, totalmente artesanal, fruto de um esforço muito, muito honesto de um tradutor brasileiro que está lutando aí para trazer, que é justamente o Nathan Sheffer, trazer um material bastante único para o leitor brasileiro, né? Então é isso, vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima.